Paz seja convosco. Louvamos a Deus pela sua bondade, pela sua graça sobre as nossas vidas. Vivemos dias estranhos, para não dizer maus. Ontem nós estávamos, eu, Rosângela e Luísa, lá na igreja do pastor Ayrton, estava tendo o culto da reforma. Eu compartilhei o link com vocês. Na verdade não foram cultos, foram 2 palestras falando sobre a influência da reforma dentro da educação e da política. E algumas informações interessantes eles passaram lá. Interessantes não porque são boas, mas interessantes porque são estranhas. Nós temos visto com essa guerra da Israel, muitas pessoas elas defendendo o terrorismo do Hamas. Pessoas que não deveriam fazer isso estão fazendo. A gente vê a comunidade LGBT defendendo o Hamas, sendo que se eles estivessem lá, eles seriam mortos. E aí o pastor lá, que deu essa palestra sobre educação, é interessante, se você tiver tempo, assista. Ele falando que as faculdades, eu já falei isso para vocês, que as faculdades, as grandes faculdades e universidades do mundo, elas foram fundadas por reformadores. Até então, até a Idade Média, até o século XV, era impedido, era proibido que as pessoas comuns, como eu e você, tivéssemos educação. Apenas aqueles que se formavam como padres ou que eram ricos tinham direito à educação. E com a reforma, as pessoas começaram a abrir faculdades e universidades. E hoje, essas mesmas universidades que foram fundadas por movimentos cristãos, que estão lá nas suas declarações de constituição, regras do tipo, tem que ser regida pela palavra de Deus, o centro dessa faculdade é Deus, eles estão fazendo manifestações a favor do Hamas, contra Israel. E eu falava para a Luísa ontem, eu falei assim, Luísa, infelizmente, você vai fazer parte da geração que vai ver o anticristo. Porque a coisa está muito clara, entendeu? E você tem que entender isso e você tem que se ligar. Porque as coisas elas vão começar a acontecer de uma maneira muito rápida. E se nós não estivermos firmados na rocha, nós vamos sucumbir, cair. E os nossos filhos, eles têm que ser educados. A geração da Luísa para baixo vai sofrer esse tipo de situação, em que ou você aceita esse tipo de situação, ou você vai ser colocado à parte da sociedade. E o ensino, que é uma das características, uma das finalidades principais da igreja, ela tem que ser cada vez mais dedicado. Não basta apenas o nosso estudo aqui, você tem que se dedicar na sua casa. Você tem que se dedicar a ter uma vida diante do Senhor, para que você possa, diante das lutas e dificuldades, você possa ter o discernimento correto para onde ir e como fazer. Os recursos financeiros, eles vão reduzir, por isso que a gente cantava lá, que eu vou até na cruz, não sei o que e tal, será mesmo, entendeu? Será mesmo que se Deus não der uma permissão para que a coisa aperte, como aconteceu com Jó em uma menor medida, em ceifar um filho, alguma coisa desse tipo, nós vamos continuar dentro dos caminhos do Senhor, é algo muito sério e que você tem que pensar. A minha função é continuar sendo chato e continuar chamando a tua atenção, continuar exortando, continuar mandando mensagenzinha, continuar fazendo, para que quem sabe você possa despertar e você possa ser uma pessoa que realmente faça a diferença nessa época que nós vivemos, tão sem referências, tão sem padrões, tão sem pessoas que nós podemos olhar e falar assim, eu quero ser como esse homem, quero ser como essa mulher. Estamos meditando dentro do Catecismo de Westminster, dentro dos 10 mandamentos, na pergunta 71, que fala, não adulterarás. Nós já vimos na semana passada o que é o 7º mandamento. Nós vimos também na semana passada o que proíbe o 7º mandamento. E hoje nós estaremos vendo o que exige esse 7º mandamento. O 7º mandamento exige a conservação da nossa própria pureza
e é do nosso próximo, seja no nosso coração, nas nossas palavras, nossos costumes e nas nossas tradições. Por que este mandamento ou essa exigência é tão relevante às nossas vidas nos dias de hoje? Porque o padrão moral, ele muda a todo tempo. O padrão do que é certo e o que é errado, segundo o mundo, ele muda a todo momento. Essa linha, que deveria ser a linha mestra para nós seguirmos, ela cada vez mais é uma referência distorcida. Cada vez mais você vai ter que buscar as referências diretas nas Escrituras. Não no pastor, não na igreja, não na sociedade, não nos pais, não nos filhos, mas buscar a referência nas Escrituras Sagradas. O 7º mandamento exige a conservação da nossa própria pureza, entendendo que essa pureza ela já está em você, que você já é uma pessoa salva. Não só a minha, como nós falamos em adultério, nós estamos falando na condição do casamento. Eu tenho que cuidar da pureza sexual, da pureza da Rosângela, a Rosângela tem que cuidar da minha. E nós temos que fazer isso tanto no nosso coração, como nas nossas palavras, no nosso costume, no nosso dia a dia, não apenas na igreja. Você senta aqui bonitinho, tal, respeitoso, segura a mãozinha, tal, mas como é fora? O que é o exemplo? O que é que você demonstra, não diante só das pessoas, mas diante de Deus, aonde está o seu próprio coração? O 7º mandamento exige a preservação da nossa pureza, conforme exposto acima, bem como a do nosso próximo, nos pensamentos, nas palavras e nas atitudes. E cada vez mais nós temos que velar pela nossa mente. Uma oração, quase uma reza, que eu fazia muito na minha época, quando eu tinha problemas com pornografia, era que eu orava que Deus ele mantivesse a minha mente, os meus pensamentos, os meus sonhos cativos ao Senhor Jesus Cristo. Para que quando o pensamento ele viesse, quando o olhar ele se desviasse, que eu pudesse ser como Jó, que fazia uma aliança com o Senhor em relação aos meus olhos e os meus pensamentos. O mandamento não é algo que ele pode passar. Não é um mandamento, não é uma coisa que, como no Brasil, as leis elas deixam de ter vigor. Não, essa lei ela é uma lei que é definitiva. Quando nós devemos alguma coisa dentro do mercado aí, entendeu? A pessoa ela coloca a gente no SPC, no Serasa, e aí você fica com o nome sujo por um tempo, mas passando aquele tempo, aquela dívida ela não pode ser mais cobrada. Ele pode até te atormentar, mas aquela dívida não vale mais. Por mais que a pessoa tenha controle, recibo e tudo mais, ela não tem mais esse direito. Algo talvez que tenha sido extraído das Escrituras Sagradas através do jubileu, que era uma forma que os judeus tinham de fazer com que a pessoa não ficasse pobre ou refém da outra para sempre. Então, depois de um certo tempo, aquela dívida, ela perdia o valor. A pessoa ela era obrigada a perdoar, era o perdão do jubileu. O mandamento ele é definitivo. Não importa se o homem é capaz de cumprir ou não. Não importa se a sociedade está dizendo de uma maneira diferente ou não. Não importa se as escolas estão falando algo diferente ou não. O mandamento do Senhor, ele suplanta todas as coisas, como todos os outros mandamentos que nós já vimos. Por esse motivo, temos que ser bastante criteriosos em nossa autoanálise, algo que tem faltado muito nas nossas vidas. Você tem parado no fim do seu dia e pensado o que você tem feito, falado e pensado desde o momento em que você acorda até o momento em que você vai dormir? Nós temos que retomar essa condição. Felipe, é contigo, tá? É contigo, por favor, tá? Nós temos que retomar essa condição de nós pararmos para nós analisarmos a nossa mente e o nosso pensamento, as atitudes que nós tivemos durante o dia, o que nós falamos e o que nós chegamos a pensar. Porque se nós não definirmos essa forma de agir nas nossas vidas, a nossa mente ela vai começar a ficar cada vez mais promíscua, não necessariamente na área sexual, na condição de que você vai achar que tudo pode. É algo que você vai começar a acostumar com você. Não vai ser mais uma coisa que é chocante. Na década de 80 havia um programa que chamava Aqui Agora, o Gil Gomes. E aquele homem, ele trazia aquelas notícias escabrosas. Tinha um jornal lá em São Paulo, que era um jornal que eu não lembro o nome dele, que ele falava que se você torcesse, ele saía sangue de tantas notícias, e aquilo ali era chocante no momento inicial. Mas depois de um tempo, o que acontecia é que você se acostumava com aquelas notícias. Então a gente tem que tomar cuidado.
Essa autoanálise faz com que nós ponderemos aonde está andando a nossa mente, o que nós temos feito. Temos que ser bastante criteriosos em nossa autoanálise, pois ninguém consegue completo controle sobre os seus pensamentos. A nossa mente, ela vagueia. Os nossos desejos, eles são desejos que vão e voltam. E se nós não controlarmos esses desejos, esses pensamentos, cada vez mais eles sairão dos padrões do Senhor. Essa regra de você... Pode deixar aberta, Felipe. Essa regra de você estar sempre trazendo à mente, sempre trazendo a condição de você conferir aquilo que você fez, que é o que acontece, por exemplo, quando o aluno faz uma prova. O professor, ele passa o gabarito para que o aluno possa verificar aonde que ele errou. É uma prática que vai gerar nele uma autocorreção para que da próxima vez ele não volte a fazer aquela coisa errada. Em primeiro lugar, é preciso distinguir entre a admiração secreta pelas qualidades de uma pessoa e a intenção do cumprimento de um desejo proibido. E eu vi uma vez um rapaz, num livro, escrevendo, que ele era uma pessoa que tinha muitas dificuldades, em especial dentro da área sexual, em que ele desenvolveu no coração dele um autocontrole de tal maneira que ele conseguia olhar para uma moça bonita e falar assim: bonita serva de Deus. E nós temos que aprender a separar essas coisas. Nós temos que aprender a dividir, porque se nós não fizermos isso, nós formos apenas para um extremo, nós seremos pessoas frias. Nós seremos pessoas que não nos importamos com os outros. Nós seremos pessoas muito mais religiosas como os fariseus do que piedosos como Cristo. Nós somos seres humanos que nos relacionamos com pessoas. E você não tem que abdicar da observação, mas você tem que purificar essa observação e esse pensamento. Em segundo lugar, nenhuma pessoa é capaz de cumprir a lei de forma perfeita. Nós todos somos pecadores. Algo que nós aprendemos dentro da teologia reformada. Quando eu trabalhava lá, quando eu era da igreja pentecostal, neopentecostal, onde eu congregava, a gente entendia em que a gente poderia sim ser pessoas perfeitas. Em que em algum momento você poderia estar totalmente limpo com as suas vestes. E com o passar do tempo e com o aprendizado da palavra, eu comecei a perceber que a gente não tem essa condição. A dependência do Senhor é total e completa. Se nós não estivermos debruçados diante da palavra de Deus todos os dias, a todos os momentos, nós não vamos conseguir vencer. O perdão dos pecados, ele não vem através da minha pessoa. O perdão dos pecados vem através do sacrifício do Cordeiro. Nenhuma pessoa é capaz de cumprir a lei de forma perfeita. Portanto, a pretensão de santidade humana nessa vida só pode levar a dois caminhos. Santidade humana, não santidade divina. A santidade humana, eu achar que eu consigo me purificar, que eu consigo me limpar, que eu consigo pelas minhas forças andar num caminho reto, pode levar a dois caminhos. O primeiro deles é a loucura. Muitas pessoas não estudam teologia porque diz que a teologia deixa a pessoa louca. E deixa mesmo. Se você entender e começar a entender os princípios bíblicos e você quiser fazer aquilo com a sua força, você fica louco. Porque você vai sair correndo atrás do rabo como um cachorro e você não vai conseguir alcançar nunca aquilo. E o outro lado da moeda é a hipocrisia, que era o que os fariseus tinham. Homens que conheciam as Escrituras, o Antigo Testamento, de Gênesis até o final das Escrituras Sagradas, e eles achavam que por isso eles eram santos. Eles não entendiam que, mesmo que eles cumprissem 99% da lei, eles continuariam sendo pecadores em todos os mandamentos, em todas as ordenanças. Eles não entendiam isso, loucura ou hipocrisia. A saída para o cristão é apenas a humildade. Eu via ontem um videozinho em que a pessoa falava que Deus ele tem muito mais prazer em pessoas que batem no peito dizendo que são pecadoras, reconhecendo a sua pecaminosidade, do que pessoas que se vestem dentro de um traje, ou de uma gola, ou de um terno, blazer, ou qualquer coisa assim,
Não adianta você mudar o seu exterior, se o seu interior ele continua contaminado. Jesus Cristo olhava para os fariseus e falava assim: sepulcros caiados, tão bonitos por fora, branquinhos, mas por dentro. O que foi? Quer falar? Ah, tá. Você parou assim, eu falei assim. Ele olhava por fora aqueles homens com aquelas vestes que deviam ser maravilhosas, e ele falava assim: tão bonitos por fora, tão podres por dentro. O reconhecimento da própria incapacidade diante dos mandamentos é fundamental para que a tentativa sincera de obediência não nos torne culpados do pecado de orgulho, pois é Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. Nós temos que reconhecer a nossa incapacidade. Nós temos que reconhecer que nós não conseguimos. A todos os dias, todo momento, em todo tempo, você tem que olhar para a sua condição frágil, como uma porcelana que qualquer coisa que esbarra quebra. Você nunca vai ser um vaso para a honra do Senhor pelas suas próprias forças. Há necessidade de você reconhecer a sua própria incapacidade diante desses mandamentos. É fundamental que você tente a tentativa sincera da obediência. E não estou dizendo que você tem que abandonar já que eu não consigo. É a tentativa, é o esforço que Deus olha. O quanto de energia você demanda para tentar cumprir esse mandamento. Diante do adultério, diante da ira, diante da usura, de você querer reter os recursos, de você não olhar para o próximo com amor. Todas essas ordenanças nós temos que buscar reconhecimento que nós somos fracos. Filipenses 2,13. Cadê teu irmão, cara? Chegou aqui. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele reconhece a sua incapacidade. Ele fala para os filipenses, mas antes de ele falar para os filipenses, ele fala para si mesmo. Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, até a tua vontade. Ela só acontece, só existe através da ação divina. Não acha que o seu desejo, a sua força para você vir à casa do Senhor, ela procede de você, porque não procede. Não procede. Nós temos que entender que essa ação ela é apenas divina. Isaías 26:12. 26:12. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tuas fazes por isso. O profeta Isaías, o homem no Antigo Testamento que mais fala de Jesus Cristo, profetiza sobre o Senhor, ele vem falando sobre a confiança dele no conceito, na condição divina. A condição de ele saber que ele é dependente do Senhor. E ele fala como se não tivesse paz. E ele fala: Senhor, concede-nos a paz. Essa paz que é a paz da confiança na ação do Senhor. A confiança de que Deus está no controle de todas as coisas, independente do que esteja acontecendo. As pessoas que não têm Deus, elas se desesperam. Você não deveria se desesperar. Você pode ficar irado, você pode ficar chateado, mas não desesperado. O Isaías, ele olha e fala: concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Você acha que tudo que você faz procede do seu esforço? Procede da sua força, do seu conhecimento, do seu vigor? Uma das coisas que eu mais tenho temor na minha vida é o orgulho e a soberba. Porque quando você acha que você que está resolvendo as coisas, você toma o controle do barco. E aí quando você toma o controle do barco, tudo pode acontecer. Matrimônio, porque estamos falando de adultério.
Nós temos que entender que o matrimônio, conforme instituído pelo Senhor, ele é monogâmico. Não existe trisal, não existe relacionamento extraconjugais dentro da aliança do Senhor. O matrimônio é uma instituição criada por Deus, não é criada pelo homem. O homem, ele apenas perpetua as coisas que Deus permite que ele perpetue. E as pessoas têm que entender que esta condição do matrimônio não é algo que foi criado para que pudesse ter proteção de um com o outro. Não, o matrimônio é algo divino. É uma instituição divina. Tanto que a condição hoje do comunismo, da esquerda, do governo do anticristo, ele quer destruir exatamente o conceito de família. Não precisa casar. Não precisa ser homem e mulher. Então as pessoas elas vão bagunçando as bases, bagunçando os elementos que o Senhor determina como sendo a função do pacto, para que possa falar que está tudo certo, mas a gente vê pela sociedade que não está tudo certo. Se tivesse tudo certo, a gente veria uma sociedade tranquila. Quinta-feira, um cara lá entrou com uma metralhadora lá num boliche e matou um tanto nos Estados Unidos. Saiu dali, foi para um restaurante e matou outro tanto. Total de mortos, 18. E ó, cidadezinha do interior, nada a ver. Cidade tranquila, pacata. A gente vai começar a ver essas coisas explodindo cada vez mais. Porque a base, que é a família, está distorcida. Isso gera, aliado com medicamentos tarja preta e outras técnicas que as pessoas praticam, geram nas pessoas dificuldades que elas não conseguem lidar. E quando você se posiciona de uma certa maneira, o que acontece você surta. Aí o cara pega um machado, aí o outro pega a metralhadora, e as pessoas elas vão começar a ver essas coisas, mas vai chegar um momento em que vai ser uma coisa normal. Você vai assim, só 18. O coração nosso é assim. O matrimônio é uma instituição divina. O casamento tem que ser, deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher ter mais de um marido ao mesmo tempo. E essa ao mesmo tempo é importante, porque há muitas igrejas que olham para essa situação e se o pastor ele é divorciado ou se houve o divórcio, a pessoa da igreja, a pessoa ela está colocada de lado, ela não presta para mais nada. Há igrejas que tomam essa situação de uma forma em que se o cara, ele não tem mais comunhão, o cara pode matar, ele pode roubar, mas se o cara divorciou, gente, isso acontece muito dentro das igrejas. Gênesis capítulo 2, verso 24. 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por isso deixa o homem, o pai e a mãe. Casamento tem a ver com quem casa quer casa. São dois núcleos familiares diferentes. A minha mãe, a partir do momento que eu casei, ela deixa de ser minha família, ela passa a ser meu parente. E nós temos que entender que a prioridade das nossas vidas são as nossas famílias. Se a gente não entender isso, a gente vai começar a viver em bando, que nem cigano, em que toda vez que tem que sair é com o bando, se toda vez que tem que ter um almoço é com um bando, entendeu? É todo mundo junto, e se você faltar um almoço no macarrão da tua mãe, naquele domingo acabou a família. Não, gente, não funciona assim. A minha família sou eu, Rosângela, Luísa. Nós moramos dentro de um conjunto. O Vicenzo, ele saiu de casa, ele já não faz mais parte desta família. Ele passa a ser parente. Tem o vínculo. Quando a Luísa deixar, vai ser só eu e Rosângela. Não quer dizer que você não vai dar atenção, que você não vai cuidar, não é nada disso. Mas nós temos que entender o grau de prioridade. É assim que funciona. Deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher e se tornam os dois uma só carne. Não é a mãe que palpita. Não é o pai que palpita. Quem controla ali a situação é o homem e a mulher. Uma das grandes dificuldades que tem dentro de matrimônio em aconselhamento é exatamente essa quebra desse cordão umbilical. E eu não estou dizendo que é para você deixar a mamãe que está doente, entendeu, abandonada, não é nada disso. Nós temos que ter discernimento e entendimento em relação a todas as coisas.
O matrimônio é um compromisso, é um voto, é um pacto, tanto civil como religioso. Você tem ordenanças, você tem que cumprir ordenanças. Sendo uma instituição divina, pois foi ordenado por Deus. O matrimônio somente é válido entre um homem e uma mulher. Pastor, a igreja cristã, ela é racista, misógina, não sei o quê e tal. Não, ela é bíblica. Não, ela é preconceituosa. Não, cara. Nós vivemos segundo padrões e parâmetros. Nós temos princípios morais. Nós temos princípios morais. As pessoas têm outros princípios morais e cada um vive segundo o seu princípio moral. E o meu direito acaba onde começa o seu. Você, como um cristão evangélico, você não tem direito a dizer que um casal homossexual está errado. Não é da sua responsabilidade isso. Se perguntarem a você, você fala. Mas ele quer ter um relacionamento homossexual? Deixa ter. Deixa ter. Da mesma maneira que eu não aceitaria que o Nicolas e a Aisa ficassem se agarrando, beijando aqui fora, aqui dentro da igreja, eu também não aceitaria que 2 homens ou 2 mulheres ficassem se agarrando. Não é que a gente está querendo fazer um preconceito. Não, gente. Cada local tem o seu local para ter as coisas. Se o cara quer ser homossexual, deixa ele ser homossexual. Se ele quiser vir para a igreja, venha para a igreja. Nós temos que entender que a igreja é um local de pessoas doentes. Eu sou doente, você é doente. E aqui que nós recebemos o nosso tratamento. Uma vida de celibato, ou seja, sem relação sexual, não leva à santidade, constituindo-se em uma fútil pretensão de realizar obras que não são exigidas ou instituídas pela Escritura. Existe a condição da pessoa que é um eunuco, que não pratica sexo? Existe, mas não é a regra. E as pessoas, quando colocam isso como uma regra dentro de instituições cristãs ou não cristãs, elas estão inventando moda. Você querer inventar algo que não é aplicado nas Escrituras, não é dito pelas Escrituras, é uma moda que você está criando. Você está inventando algo. E você traz julgo para as pessoas dessa maneira. Quando você inventa algo, você traz julgo para as pessoas. Nós não estamos aqui para trazer julgo para as pessoas. Nós estamos aqui para trazer conforto para as pessoas. Um ombro amigo para as pessoas. Nós estamos aqui para dizer o que é certo e o que é errado, sim, mas com amor. Nós temos rejeitado essas pessoas. Nós temos apontado os olhos para essas pessoas. Nós temos feito piada em relação a essas pessoas. E nós esquecemos que a parte do sangue de Cristo, nós somos tão dignos do inferno como elas. A maior arma do cristianismo chama-se amor. E nós não temos declarado e demonstrado este amor. O matrimônio só é válido entre um homem e uma mulher. O casamento cristão, ele é indissolúvel. Não tem como você terminar algo. Por isso que quando nós fazemos o nosso curso de noivos, nós instruímos as pessoas, você vai chegar a um ponto no noivado em que você vai ter que decidir, eu quero realmente seguir este caminho ou não. Tenho tratado com Júlia e Vitor e eu falo assim, vocês têm que analisar. Será que essa mania que o outro tem, ela é grave o suficiente para que eu não aceite e não queira continuar? Então não dê andamento na coisa. O que acontece é que as pessoas elas se unem sem pensar. Se unem por causa de uma gravidez. E aí o que acontece é a pessoa se vê forçada a receber uma situação. E às vezes as pessoas olham, ô pastor, parece que você não quer que a gente case mesmo, mas não quero. Eu prefiro que você fique solteiro do que você case e depois tenha que separar. Porque o casamento cristão, verdadeiramente cristão, ele é indissolúvel. A não ser em casos de adultério, violências, ameaças, risco de vida. 1 Coríntios capítulo 7. Primeira Coríntios capítulo 7, versos 15 e 16. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão em um irmão, nem em irmã. Deus tem chamado à paz.
Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? É uma coisa séria. Por isso que, quando nós começamos a falar, nós falamos sobre a pureza, tanto no coração, como nas palavras. E é uma coisa que eu falo para os casais. Abomina, abdica, expulsa essa palavra divórcio da sua boca. Porque quando você faz isso, você está pecando. Da mesma maneira que quando um homem olha para uma mulher, a mulher olha para um homem com desejo sexual ilícito, ele já adulterou na mente dele. Quando você pensa ou você proclama palavras de separação e adultério, palavras de separação e divórcio, você está cometendo divórcio, você está pecando diante do Senhor. É um exercício que nós temos que fazer nas nossas vidas. Nós temos que começar a entender que não são apenas atos. A intenção, ela já é algo que é muito séria diante do Senhor. O casamento cristão é indissolúvel. E aí a gente coloca os casos, em caso de adultério, violência, ameaça ou risco de vida, porque tem uns malucos que acham que a mulher está apanhando e que ela tem que continuar apanhando. Paz do Senhor. Que ela tem que continuar apanhando e que tem que ficar orando. Vamos orar, entendeu? Não tem nada de orar. A violência e a agressão, ela não é permitida. Não existe essa condição. A nova dispensação, ou o Novo Testamento, estabeleceu definitivamente o casamento monogâmico. A poligamia no Antigo Testamento era uma conveniência humana e um pecado diante de Deus. Nós temos que entender que isso é pecado, a condição da poligamia. Mateus 19, versos 4 e 5. Nicolas Wise, né? Mateus 19, versos 4 e 5. Então respondeu ele: não tens lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? O que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E está falando de um homem unitário com uma mulher unitária. Finalidade do matrimônio. O matrimônio foi ordenado para a glorificação do nome de Deus, através da cooperação entre o casal, para a propagação da raça humana e para a satisfação mútua. Então nós temos 3 condições ou 3 características do matrimônio em especial. Há uma cooperação entre o casal. A propagação da raça humana. Sem a união homem e mulher não existe filhos. E para também a alegria e satisfação do casal. Para que isso venha a existir de fato é preciso que haja amor e respeito entre os cônjuges. Malaquias 2,15. Você fica, Helena. Você fica com a gente. Deixa que a mamãe já volta, tá? Oi? Malaquias 2,15. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Ele veio falando sobre o casamento monogâmico e veio falando novamente contra o adultério. Nenhum cristão, homem ou mulher, deve contrair matrimônio por qualquer outro motivo, como interesse econômico, desejo carnal, conveniência social e outras diversas da finalidade original, que é o quê? Glorificar a Deus, propagar, criar filhos
e satisfação pessoal mútua, não só de um dos cônjuges. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 23. 1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de outros. Porque quando você casa por causa de dinheiro, você fica escravo do dinheiro. Se você casa por causa de uma atração física, você vai ficar escravo daquela condição até o momento em que aquilo te é satisfatório. Conveniência social, algo que as pessoas casavam muito. Quando a gente vê, por exemplo, a figura de Salomão com 1000 mulheres, ele não tinha 1000 mulheres porque ele era o machão. Aquilo eram acordos comerciais que haviam entre os países. Então eu fazia um acordo comercial, eu entregava minha filha para casar, às vezes a pessoa não ficava nem conhecendo. A gente vê a figura da rainha Esther, em que quando tem todo aquele problema lá de Amã querendo matar os judeus, ela fala assim, faz mais de um mês que o rei não me chama à sua presença. Porque ele tinha muitas mulheres dentro do harém dele. Entenda que nem sempre a pessoa ela era chamada. O que o princípio bíblico vem trazendo é exatamente o contexto de que é um só. E ele vem falando do homem porque a infidelidade normalmente nasce no coração do homem e não da mulher. Apesar que nós temos vivido tempos estranhos em que essas condições elas estão mudando. Já falei para vocês. Essa masculinização da mulher e a feminização do homem tem feito com que até a condição hormonal e física da pessoa ela mude. O homem tem ficado mais sensível, a mulher tem ficado mais bruta. O homem ele tem tido menos desejo e a mulher tem tido mais desejo, e as coisas elas estão ficando bagunçadas. Essas regras para o estabelecimento do matrimônio visam a constituição de um lar sadio. Não é porque Deus está querendo criar uma coisa como foi escura. Quando eu tento trazer um conceito para você, não é porque eu estou sendo enjoado, estou sendo chato, apesar que eu sou chato. Você tem que entender que eu estou trazendo alguma coisa para a sua reflexão fora do padrão do que é o normal. Porque você tem a possibilidade de você tomar uma decisão com o mais conhecimento possível. E a possibilidade de erro, ela seja minimizada. Mesmo que você decida seguir por um caminho, você sabe que tem uma outra forma de agir. Essas regras para o estabelecimento do matrimônio visam a constituição de um lar sadio, onde os filhos cresçam em respeito e consideração aos seus pais, e venham a formar uma família com raízes fundamentadas na educação cristã e no respeito à sociedade, que é exatamente o que não tem nos dias de hoje. As pessoas elas não têm padrão nenhum, referência nenhuma nos seus lares, olham para as organizações e olham para as figuras de autoridade com desdém, e acham que está tudo certo, e está normal, e não está normal, não é certo. Hebreus capítulo 13, verso 4. Hebreus capítulo 13, verso 4. Digno de honra entre todos sejam o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. E o que esse versículo de Hebreus está falando é que nós temos que manter o nosso leito conjugal sem mácula, sem pornografia, sem lixo, sem nada de invenção, e trabalhar sempre dentro dos princípios do Senhor. Casamento cristão. Os que professam a verdadeira religião cristã, não qualquer religião, não devem render-se a um jugo desigual. Não existe casamento entre crente e não descrente. Com os que são notoriamente ímpios em suas vidas de outras religiões, ou dizendo-os cristãos e praticam falsas doutrinas e heresias perniciosas. Sonde. Da mesma maneira, quando você vai comprar um carro, você vai lá e leva no mecânico. Veja se o carro está com defeito. Tem um problema. Se você vai comprar uma casa, vai comprar um imóvel, você vai lá e olha para ver se tem barulho na rua, se tem algum vazamento, se tem pressão na água. Você também tem que fazer isso dentro do casamento. Tem que analisar quem é essa pessoa que você está dizendo que vai querer passar o resto da sua vida do lado dela.
Ela é uma pessoa educada? Ela é uma pessoa cristã? Ela é uma pessoa trabalhadora? É uma pessoa organizada? Todas essas coisas, oi? Você tem que observar todas essas coisas. Porque se você não observa essas coisas, você vai ter um problema depois. E para você consertar algo que eu sempre falo para os casais, consertar algo depois de você estar morando dentro da mesma casa é muito, muito difícil. Melhor eu fico triste do que uma tristeza sem fim. Os que professam a verdadeira religião cristã não devem render-se a um julgo desigual pelo casamento com os que são notoriamente em suas vidas de outras religiões, ou dizendo-se cristãos, porque a pessoa pode se dizer cristão, mas não pratica. 1 Reis 11:4. Você não leu, né, Esther? Leu? É alguém no fundo aí. Sendo já, 1 Reis 11:4. Sim. Sendo já velhos, suas mulheres lhe perderam o coração para seguir outros deuses. O seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora de Davi seu pai. Salomão, convivendo com outras mulheres, de outras religiões, de outros países que trouxeram as suas divindades para que ela pudesse continuar adorando, ele permite isso. E aí, com o convívio, o que acontece é, aquela voz falando no ouvido todo o tempo, fez com que ele fosse influenciado a tomar uma decisão, que é aquilo que eu falo para vocês. Em vez de eu estar certo, eu prefiro ter paz. Aí você age de uma maneira covarde. Casamento responsável. O casamento cristão deve ser realizado entre pessoas capazes de assumir os votos e compromissos matrimoniais de forma consciente. Ou seja, você tem que saber o que você está fazendo e você tem que ser capaz de cumprir aquilo. Se você não é capaz de cumprir o que o voto está dizendo, o que a palavra de Deus está dizendo, é melhor que você vaza. É melhor você ficar solteiro do que você ter um homem rixoso ou ter uma mulher rixosa na sua vida. Se você não consegue lidar com isso, se você é uma pessoa que quer ser independente, se você é uma pessoa que quer ter direitos, deveres, aquele monte de coisa lá, cara, não casa. Você vai se frustrar. Porque a vida cristã de casamento é uma vida de morte. É uma vida de morte. Você tem que aprender a morrer para o seu ser. Somente as pessoas que se casam em Cristo têm essa capacidade, pois o homem por si mesmo não consegue manter seus votos e juramentos. Cordão de 3 dobras. Eu, Cristo e Rosângela. Sem a terceira dobra, não funciona. Sem a terceira dobra, a gente vai querer defender os nossos direitos, as nossas vontades, os nossos desejos, e o que acontece é frustração. Quando um cônjuge luta para que os seus desejos e vontades sejam satisfeitos, o que acontece é caos. Porque o que nós melhor sabemos fazer é defender aquilo que a gente acha que tem direito. Se você é casado, saiba que você não tem direito a nada. É como Cristo e a igreja. E aí, quando a gente lê o texto de Oséias, é a mesma coisa. É uma pessoa que se doa para a outra, independente do que a outra faz. Ah, eu não quero isso para mim. Fique solteiro. Fica na pegação aí na rua. Porque se você casar dentro de princípios cristãos, você tem que entender que a tua vida é uma vida de morte. As boas obras dos filhos de Deus foram preparadas para eles na eternidade, para que andem nos caminhos de Deus. Efésios 2:10. A coisa linda e maravilhosa de tudo isso é que nós temos um Deus que está por trás de todas as coisas. Glória a Deus. Por mais que você ache que é uma coincidência, você está com a pessoa A, B ou C, Deus tem um propósito. E Ele vai cumprir o propósito dele, porque Ele é Deus. Amém. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança ela está meio conturbada, meio bagunçada,
Talvez tenha que colocar o óculos para você enxergar melhor. Deixa eu ver se é o Nicolas mesmo, entendeu? Mas diante de Deus nós somos feitura dele. E através do sacrifício de Cristo. Aleluia. O que ele programou para você, ele vai cumprir. Aleluia. Você pode ter uma vida de graça ou uma vida desgraçada. Depende do nível de rebeldia que você tenha. Teu lugar no céu está garantido. Mas por que não ter uma vida abençoada aqui na terra também? Amém? Louvamos o Senhor, Pai querido, pela Tua palavra e pedimos a Ti que o Senhor nos abençoe, nos dê entendimento e capacitação, para que possamos, Pai querido, ser fiéis ao Senhor em todas as coisas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.